Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, fraudes bancárias. Golpe do Pix. O Fique por Dentro conversa com Fabrício Pozzocco, sócio administrador do escritório Pozzocco e advogados associados. Seja bem-vindo ao Fique por Dentro. Eu que agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos a sua participação. Para iniciar a nossa entrevista, Fabrício, quais são os tipos de golpes mais comuns envolvendo aí o Pix atualmente aqui no Brasil? Esses estelionatários, esses criminosos, realmente têm muitas ideias para poder dar os golpes. Mas, basicamente, a gente encontra hoje 3 tipos de golpes que acabam acontecendo sempre na questão celular. Primeiro, é aquela mensagem que você recebe como se fosse a inteligência artificial do banco, uma voz padronizada falando com você. Olha, eu sou do Banco X, eu estou aqui conversando com você porque houve uma invasão na sua conta, alguém fez alguma compra, clique 1 para falar com um dos nossos atendentes, clique 2 se você não reconhece a compra, tudo levando a crer que isso acabou acontecendo. É o que a gente chama de golpe da falsa central telefônica, ou seja, como se o banco estivesse ligando para você. Lembra que o banco não faz esse tipo de ligação. O banco não liga para comunicar a você que alguém invadiu a sua conta. O banco não liga para dizer para você que existe um problema no seu aplicativo bancário. Ele não faz isso. Segunda espécie de golpe que acontece muito é aquele golpe que você recebe uma mensagem pelo WhatsApp, em que você recebe essa mensagem e alguém se identificando como sendo do banco e que pede para você instalar um aplicativo para que você possa, na verdade, poder estar resolvendo o problema que acabou acontecendo de atualização de segurança do banco. Isso também não existe, o banco não faz esse tipo de informação, o banco não traz essa possibilidade de você receber um link no celular para atualizar o aplicativo. Quando você baixa o aplicativo do banco, você faz isso geralmente nas lojas específicas dos apps de cada telefone, ou na Apple Store ou no Google Play, mas só nesse sentido. A última espécie de golpe é o golpe do motoboy, onde você vai receber uma mensagem ou uma ligação, seja um SMS, seja um telefonema, em que as pessoas, o interlocutor do outro lado do telefone vai dizer assim, olha, nós aqui detectamos um problema no seu cartão de crédito e eu preciso que você mande esse cartão para a gente poder fazer uma análise. Por favor, corte o seu cartão ao meio por uma questão de segurança e nós vamos mandar um motoboy até sua casa para poder buscar o cartão. Na verdade, a gente acaba caindo no golpe porque quando ele manda a gente cortar o cartão no meio, a gente só corta o cartão no meio, mas o problema é que o cartão tem um chip que fica no cantinho do cartão, né? E esse chip guarda todas as informações. Então, a gente, na verdade, não está cortando nada. A gente está dando para ele o cartão com o chip. E ele vai pegar esse chip e vai fazer essas transações bancárias. Então, esses são os 3 golpes mais comuns que têm acontecido hoje nesse sistema bancário. E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque geralmente esses golpes são chamados golpes de engenharia social, onde as pessoas acabam, infelizmente, acreditando nessas situações que estão sendo colocadas como se a gente estivesse falando realmente com alguém do banco, mas isso não é verdade. Infelizmente, viu, Fabrício, uma situação complicada e eu lembrei de um relato de uma situação que é a seguinte, a pessoa se fazendo passar por parente, usou o WhatsApp, só que era outro número, mudei de número, né? E elas usam termos assim genéricos, mãe, mudei de número. Você pode me ajudar? Preciso pagar uma conta no banco, uma fatura do cartão de crédito, né? E o valor geralmente é alto, né? E com a mesma foto, né? A foto da filha, no caso ali, né? Aí a pessoa acaba caindo nessas armadilhas, né? Porque eles usam essas iscas, né? Usam parentes, né? E como é que eles conseguem pegar a foto? Então, acho que é importante, né, até, Fabrício, evitar deixar a foto do perfil pública, né? Muitos golpistas criminosos têm feito isso, né? Sim. Infelizmente, a gente percebe que as pessoas pegam as fotos das redes sociais, né? Sim. Vão lá, de repente, no Instagram,
vão lá de repente no Facebook ou em alguma outra rede social que você publique a sua foto, retiram a foto de lá, e hoje com a inteligência artificial fica muito fácil as pessoas fazerem algumas montagens ou até mesmo clonarem essas fotos para colocar num outro telefone. O que a gente sempre sugere para as pessoas, para não caírem nesse tipo de golpe, é se alguém ligar para você dizendo: olha mãe, eu mudei de telefone, olha isso aconteceu, olha, enfim, desligue o telefone que você recebeu e ligue para o telefone antigo da pessoa para que você possa verificar com ela mesma se isso é verdade. Não responda pelo WhatsApp, porque a partir do momento que você responde essa mensagem pelo WhatsApp, o que vai acabar acontecendo é que você vai trazer essa pessoa para a sua realidade naquele momento. E aí, a gente mesmo, muitas vezes por não perceber, acabamos dando informações referentes a isso. A pessoa está olhando lá o nosso Instagram, por exemplo, conversando com a gente, e lá no Instagram tem fotos, tem informações, e aí ela vai falar: olha mãe, o cachorrinho não sei o que, assim, assim, assado, como é que tá? Olha mãe, a minha irmã falou que é pra gente ir aí na sua casa no fim de semana. Olha mãe, e aí ela tá vendo as fotos das pessoas e ela tá vendo as realidades específicas. Então nem adianta falar essas coisas, porque muitas vezes a gente acaba entrando mesmo nesse golpe, que esses golpes de engenharia social são bem complicados mesmo. Agora, Fabrício, de que forma o sistema jurídico brasileiro tem respondido aos casos de fraudes bancárias? O STJ, Superior Tribunal de Justiça, editou uma súmula, que é a súmula 479. O que é uma súmula? A súmula, na verdade, é uma decisão de um tribunal tratando sobre vários casos. Eles sedimentam um entendimento, cristalizam um entendimento. Então, nessa súmula 479, eles reconhecem a responsabilidade civil dos bancos em relação a determinados golpes bancários. Por conta disso, é importante que, se isso vier a acontecer com você, você que está nos ouvindo, é importante sempre você fazer um boletim de ocorrência na qual você relate todo o problema que você teve, principalmente quanto foi levado da sua conta, como que você percebeu esse golpe. Então você vai dar essa informação lá especificamente para elaborar o boletim de ocorrência. Depois disso, é importante que você procure um advogado da sua confiança, procure a OAB da sua cidade, para que você possa efetivamente contar para um advogado especializado o que aconteceu. E esse advogado vai conseguir ajudar você a reunir todas as provas específicas para o seu caso. Então, se, por exemplo, você recebeu uma mensagem dizendo para você entrar em contato e, infelizmente, acabou passando e você não tomou aquele cuidado primeiro que a gente conversou aqui, depois faça o print dessa mensagem para poder entregar para o advogado esse documento que vai ser importante. Se você, por exemplo, teve uma operação fraudulenta que acabou acontecendo, imagine, por exemplo, que a operação fraudulenta foi lá num valor de R$10.000. E você, na verdade, nunca fez transações no Pix nesse valor, ou se fez, não está acostumado a fazer essas transações nesse valor. É importante que você tenha efetivamente os extratos do banco para mostrar que você não fez essa transação ou não estava acostumado a fazer essa transação. Mas por que isso, Fabrício? Porque o banco tem uma ferramenta que é obrigada a funcionar quando essas operações são feitas fora do perfil do cliente. Ou seja, se eu faço sempre um Pix de valor baixo e de repente aparece um Pix de valor muito alto, essa situação, na verdade, tem que ser controlada pelo banco. Se isso não for controlado pelo banco, o banco responde. Existe um mecanismo de controle chamado bloqueio cautelar, que acontece toda vez que você manda um Pix muito alto, que você não está acostumado a fazer.
essa ferramenta tem que funcionar. E em muitos casos não funcionam, porque o banco não deixa ela ligada. Então, é muito importante entender desses detalhes para que você não seja passado para trás. O Poder Judiciário tem se mostrado sensível a situações como essa. Porém, essas situações precisam ser conduzidas por um advogado especializado, porque esse advogado, ele conhece já as alegações que o banco vai fazer, ele conhece já, na verdade, as provas que precisam ser produzidas para demonstrar o seu direito. Porque simplesmente entrar lá e pedir a indenização achando que o banco vai devolver o dinheiro, isso não vai acontecer. Existe todo um processo judicial para isso. E é aí a necessidade da condução de um advogado especializado. Sim, até porque os golpistas, eles colocam em contas, daí vai para outra conta, vai para outra, o dinheiro acaba se perdendo, né? A Noêmia mandou mensagem aqui, diz que sobre o Pix, diz que o filho dela fez uma venda para um rapaz, ele disse que até mostrou comprovante do Pix, porém nunca caiu o valor. Também aqui o JB, de Joselino Freitas, de Altamira. Ele disse que foi vítima de golpe, valores a receber, fez 3 depósitos, no último veio notificação, deu erro, aí tentou reaver, mas não foi possível. Aí que ele caiu a ficha, né? Percebeu que era um golpe e que para receber tinha que pagar mais umas pendências, né? Infelizmente é isso que acontece. Teve caso também de distribuidor de gás, um caso recente que aconteceu, pessoa conhecida, apartamento novo, mudança, e tinha que instalar o gás. Aí o pessoal da portaria do condomínio disse, tem que entrar em contato com a distribuidora de gás. E os números eram esses robôs, eram ligações automatizadas, né, de inteligência artificial. Dificilmente a gente conseguia falar com a pessoa atendente mesmo. Aí o que aconteceu? A pessoa pesquisou no Google, caiu no WhatsApp, pediu um valor altíssimo de quase R$300 para instalar o gás e antecipado. Quando foi feito o pagamento, ela pediu a conversa lá, a pessoa que estava supostamente conversando no WhatsApp, que é a inteligência artificial, disse para passar um outro valor, oferecer um serviço de manutenção por R$399, né? E aí a pessoa já percebeu que era um golpe e a instalação não foi feita. Então realmente está muito complicado. E eu queria ver contigo como que você avalia a atuação do Banco Central e das instituições bancárias na prevenção a esses tipos de crimes, Fabrício. Tá bem complicado, né? Então vamos lá. A primeira coisa importante para a gente poder explicar para os nossos ouvintes que estão conversando é que quando a gente vai fazer a pesquisa ou vai analisar, procurar alguma coisa no Google para a gente poder ver isso, a gente precisa tomar cuidado com a extensão do endereço que a gente vai estar digitando. Então, por exemplo, eu vou lá e coloco lá distribuidora de gás em Altamira, enfim, como a gente está vendo aí o caso dessa senhora. E aí, de repente, o que acabou acontecendo, vai aparecer um link lá específico para você poder clicar e conversar no WhatsApp. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque se esse link específico não for da distribuidora de gás, for alguma coisa diferente, a gente, na verdade, já tem que tomar esse cuidado. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, é muito comum a gente ter algumas empresas que são grandes, né, distribuidoras. Eu vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, a gente tem uma empresa chamada Ultragás, né? E essa empresa Ultragás, ela foi vítima de golpistas. Por quê? Essas pessoas, na verdade, clonaram um domínio muito parecido com o da Ultragás. Então, se você digitasse no Google, sei lá, por exemplo, empresa de gás, instalação de gás, enfim, o que fosse, a primeira situação que ia aparecer no Google ia aparecer lá, instalação e tal da Ultragás. Só que a Ultragás, Ultragás com S, né, de sapo. Os golpistas colocaram Ultragás com Z. E aí o que acontecia? A pessoa clicava porque achava que realmente era o site da Ultragás, não fazia esse link, essa análise, né? E aí acabava caindo no golpe. Então essas procuras na internet a gente tem que tomar muito cuidado, exatamente porque se não for situações conhecidas, a gente tomar esse cuidado quando vai fazer essas compras no WhatsApp. Sobre a pergunta do Banco Central e dos bancos de uma maneira geral, os bancos têm feito algumas publicidades no sentido, na verdade, de tentar alertar
os seus clientes da infinidade de golpes que pode acontecer. Essa tentativa de alerta, esses comunicados, são feitos geralmente por comerciais na imprensa comum, em que você vai assistindo a TV e geralmente aparece um comunicado dizendo: olha, tome cuidado com o golpe tal, tome cuidado com o golpe tal. Ou também são feitos pela internet, no próprio site do banco. Você entra no site do banco e você se informa sobre isso. O nosso único problema é que os consumidores não fazem essa procura nos sites das instituições financeiras. Exemplo clássico: a gente sabe que existem várias fintechs, vários bancos, que são aqueles conhecidos como bancos digitais, né? Para a gente não falar um nome específico, tem um que tem a cor roxa, tem o outro que tem lá a Gisele Bündchen que faz o comercial, ou seja, são bancos que aparecem aí nacionalmente nesse sentido. Aí esses bancos, quando vão abrir as contas, eles não pedem muitos documentos, eles não fazem toda aquela triagem como tem que ser feita. Abre a conta de qualquer jeito. E a gente, muitas vezes, abre essa conta de qualquer jeito. E a gente nunca mais foi olhar o site do banco, a gente nunca mais foi olhar as informações sobre esse banco. O que a gente queria era abrir a conta e ver como funciona ali, aprender a mexer no aplicativo na hora. O resto não importa muito. E isso muitas vezes gera um problema também. O Banco Central e os bancos como um todo têm investido nessa prevenção, têm investido nessa informação. Porém, que se fique claro, essa informação, por maior que seja, por melhor que seja, é o tipo de informação que muitas vezes não chega até a ponta específica do cliente. Vamos tentar explicar de uma maneira mais simples para quem está ouvindo a gente possa entender. Imagina que você é um consumidor idoso, você já tem uma certa idade e você não tem intimidade para mexer com tecnologia, não tem aquela intimidade para mexer no celular, no aplicativo do banco. Se você, na verdade, não tem essa intimidade, fica um pouco mais difícil. O que vai acabar acontecendo, na verdade, é que você, não sabendo mexer, a probabilidade de alguém acabar trazendo uma informação que não é verdadeira e você acreditar nisso é muito grande. Então, o que a gente sempre aconselha as pessoas? Abriu a sua conta ou mexe com o aplicativo do banco ali, essas informações todas, sempre espera um pouquinho, entra na internet, que hoje praticamente muitos têm acesso, né, à internet, entra na internet do próprio celular e vai ver o que o banco fala, como é que o banco trabalha, quais são os números de telefone que o banco tem para você telefonar. Cuidado, isso que é muito importante, a gente trazer essa informação aqui. O número que você telefona é um número que a gente chama de número receptivo do banco, ou seja, o banco só recebe o telefonema por esse número. O banco não faz ligação para você por esse número. Então, o que os golpistas fazem? Eles muitas vezes clonam o número do telefone que você colocou na agenda, né? Você colocou lá na agenda, banco tal, para poder ligar. A hora que ligam desse número, vai aparecer para você como sendo banco tal, gerente tal, como você acabou gravando. E aí você até acredita que está falando com o banco. Então, só tome cuidado com isso. O número que você liga para o banco não é o número que o banco liga para você. E dentro desses detalhes, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para que a gente não seja aí surpreendido com essa infinidade de golpes. Perfeito. Fabrício, ficaríamos horas aqui falando sobre esse tema que é tão importante e tenho certeza que ajudou muitas pessoas. Mas abrimos espaço para você divulgar suas redes de contato. Olha, eu agradeço essa oportunidade. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre direito bancário, sobre as questões dos golpes aí bancários e também outros problemas que os consumidores também têm, como questões que envolvem plano de saúde, questões que envolvem superendividamento dos bancos, enfim, vocês podem entrar em contato ou seguir a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @FabrícioPozocco.
P de pato O, S de sapo O, C de casa O, Fabrício Pozzocco. Tem também um Instagram do escritório, em que ali a gente traz muitas matérias de esclarecimento público, para que as pessoas possam entender sobre vários problemas. O Instagram do escritório é @PozzoccoAdvogados. @PozzoccoAdvogados. E tem o nosso site na internet, www.pozzocco.com.br. Para você poder saber mais sobre esses problemas, dá uma clicadinha lá, segue a gente nas redes sociais, que você vai ficar sempre bem informado. E o tema de hoje foi fraudes bancárias, golpe do Pix. A entrevista foi com Fabrício Pozzocco, sócio administrador do escritório Pozzocco Advogados Associados. Fabrício, muito obrigada pela sua participação aqui no Fique por Dentro. Eu quem agradeço a oportunidade. Um abraço a vocês e a todos os nossos ouvintes. Até mais. Obrigado, Fabrício, pelas explicações, pelos esclarecimentos.